Então, a gente vai entrar um pouquinho, vai pincelar com vocês o que são as novas tecnologias, tá? Só para vocês estarem atualizados, né, das coisas principais que são muito importantes aí, que estão à tona e que são, eu diria que o mercado de futuro mais promissor, né? Essas áreas de tecnologia são as mais promissoras para a empregabilidade, para inovações, inovações de formato de trabalho. Então, é legal vocês saberem tanto na empresa de vocês ou também para novas oportunidades, né, nessas áreas, terem uma ideia do que se trata. Então, vamos lá. A internet das coisas, ou IoT, nada mais é do que conectar dispositivos do nosso dia a dia através da internet. Tá? Então, tudo que a gente conecta o nosso dia a dia pela internet é a internet das coisas. Então, o que acontece? A banda larga está ficando cada vez mais democrática e presente. Então, cada dia mais dispositivos estão sendo integrados, né, com a tecnologia do Wi-Fi. Então, a gente está com mais facilidades para banda larga, cada vez menores preços, tecnologias mais baratas, smartphones, né? Isso está se tornando cada vez mais acessível. E isso permite com que diversos dispositivos conversem conosco através de celulares, televisões, dispositivos portáteis, sensores inteligentes e quase qualquer outra coisa que você possa imaginar, tá? A gente está falando, né, que em 2021, a gente tem hoje 26 bilhões de dispositivos conectados no mundo, tá? E a gente vai passar a ter 100 bilhões de dispositivos, né? Então, olha isso, gente, de 26 bilhões para 100 bilhões de dispositivos. Eu acredito que uma das coisas mais procuradas hoje em dia é fazer aplicativo, né? Hoje, cada vez mais, a gente encontra aplicativo para tudo. Então, aplicativo para medir como está seu sono, aplicativo para medir o seu trabalho, aplicativo de tarefas, aplicativo das suas emoções. Eu já vi, né, como controlar as suas emoções, aplicativo do ciclo menstrual, né, gente? É muito aplicativo. Né? E a gente ainda está falando aí que os dispositivos conectados no mundo vão para 100 bilhões, tá? Então, é muito grande. E a internet das coisas, então, é uma rede gigante, e essa rede se dá de pessoa para pessoa, ou pessoa para coisas, né, internet, ou de coisa para coisa, tá? Vamos ver um pouquinho mais isso. E como que isso impacta a nossa realidade, né? Então, qual que é a regra? Qualquer coisa que possa estar conectada, estará conectada. A internet das coisas permite oportunidades e conexões quase infinitas, né? Então, por exemplo, aqui, boa noite, quem entrou agora. Boa noite, Eva, tudo bem? Então, por exemplo, vocês já viram muito isso, né? De gente que já tem cafeteira programada, ou até máquina de fazer pão, que você programa, no dia seguinte eu quero tal horário. Aqui, ele dá o exemplo, então, né, tanto da cafeteira, quanto o que acontece? O Waze, né, vai estar conectado com nosso aplicativo de agenda e nossa. Então, por exemplo, eu tenho uma programação, né? Daqui eu vou para o trabalho, tenho uma reunião às 8 horas, às 9 horas eu tenho outro compromisso. Se eu atrasar, o meu aplicativo já avisa todos os próximos compromissos, que eu vou atrasar 15 minutos, olha, está previsto, a reunião vai atrasar. Então, assim, ou então mesmo o voo atrasou. Então, ele já atualiza na sua agenda que atrasou o voo, que, portanto, vai atrasar a sua chegada no local, que, portanto, tem que avisar o motorista que vai te buscar o atraso. Tudo vai estar conectado, né? Essa que é a tendência.
Com isso, né, existem alguns cuidados a serem tomados. Então, o primeiro, é imprescindível proteger o compartilhamento de dados entre esses dispositivos para a manutenção da sua segurança pessoal e da sua empresa. Tá? E a outra coisa importante é algumas empresas enfrentam grande dificuldade em manusear o número de dados recebido para análise, rastreamento e armazenamento. Né? Então, a gente está falando de muitos dados, né? Muitas coisas. Então, tanto a questão da proteção como a questão de como aproveitar esses dados recebidos para analisar é muito importante. Tanto que, não sei se vocês lembram, mas quando a gente viu um dos trabalhos dos empregos promissores, um deles era esse, né? A capacidade de analisar e gerenciar dados grandes para poder aproveitar melhor. Big Data, tá? O que é a Big Data? Tá? Aqui está falando, né, daquela quantidade de dados que é impossível gerenciar tanta informação, tantos dados, que a gente tem essa questão da ética e da privacidade. Surgiu uma nova lei de proteção dos dados em 2020, né? Então, tem as análises preditivas dos dados históricos e as análises prescritivas, né? O que vão ser feito com isso? E a internet das coisas, né, que a gente viu lá em cima, se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores. Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transportes e até mesmo tênis, roupa e maçanetas conectados à internet e a outros dispositivos como computadores e smartphone. E aí, quando a gente fala esse Big Data, é que se tornou gigantesco, né? Big de grande e data é de dados. Então, o Big Data é o processo de coleta e armazenamento de uma grande quantidade de dados, tá? E esse processo utiliza o princípio da estatística, que significa coleta e classifica, que significa coleta e classifica os dados. Então assim, hoje em dia está muito em alta esse business analytics, né? São as análises que é feita para ajudar, né, o seu negócio a crescer, a ver o que está trazendo mais informações. Então, assim, tem o machine learning, data mining, text mining, mais otimização. Esses aqui fazem essa análise do negócio. Então, o que seria? Né? Aqui, assim, na prática, né? O que seria esse movimento? Primeiro, tem que ensinar a máquina a fazer os dados estatísticos, buscar dados com filtro, busca através de textos e relatórios analíticos para cenários no futuro. Então, vai desde quem comprou, né, o produto X, foi mais mulher, foi mais homem, que faixa etária, que localização, né? E aí ele traz para você todos os dados, então, para você, por exemplo, perceber que o público-alvo desse seu perfume está mais voltado para essa faixa etária, para essa região. Então, assim, ele vai te ajudando a coletar os dados para te direcionar. Isso eu estou dando um pequeno exemplo, mas pode ser de pequenos a grandes estratégias, né? E que hoje a gente tem processos bem aprimorados, né? A gente tem memórias RAM maiores, o que aumentam a velocidade dos dados, e esse Hadoop, que é a capacidade de mapear onde está a informação e coletar os dados distribuídos de forma ágil e inteligente. A gente está falando, né, que essas máquinas, dessas memórias, eles estão processando 10 dias de conteúdo em 1 minuto, né? E te traz uma informação precisa. Então, é um super banco de dados com velocidade e mapeamento ágil e inteligente.
Então, o Big Data transforma a capacidade de armazenar, recuperar e analisar os dados, e com isso revela insights muito valiosos para a sua empresa. Por exemplo, o comportamento do consumidor, né, previsão de vendas e mapeamento de falhas. Olha só que interessante uma pesquisa, né, que esse Big Data trouxe de informação para o Walmart. Tá? A partir desse tipo de análise, eles descobriram que deixando a prateleira de fralda ao lado da prateleira de cerveja, vendia 5 vezes mais. Então, principalmente quando é o homem, né, que vai lá comprar a fralda e já compra uma cerveja. Então, olha só, gente, coisas que a gente nunca imaginaria, né? Como para pensar para fazer isso, vamos deixar, não. Mas a partir ali desses dados, né, que são coisas assim super inteligentes, eles fizeram essa mudança. Então, muito legal. E aí, para analisar esses dados, é preciso de uma equipe com capacidade intelectual adequada, afinal, a tecnologia não funciona sozinha. Então, a gente está falando de uma tecnologia de ponta, robusta e segura, né, alinhada com essa equipe capacitada, né, para ter um caminho e análise.